Olá, amigos, bem-vindos ao nosso estudo de Joana de Ângeles no livro Momentos de Harmonia. Nós estamos no nosso segundo episódio dessa série. No episódio anterior, a gente falou da abertura do livro, do prefácio que Joana nos trouxe. E hoje a gente começa com o capítulo 1, intitulado Sol Sublime, em que Joana vai nos falar com a sua beleza tão profunda e tão poética sobre um sentimento que muitas vezes nos visita durante a nossa encarnação, nosso período aqui na Terra, que é a sensação de solidão. Quantas vezes a gente se sente sozinho? A gente sente falta de ter alguém que nos apoiasse, que nos colocasse no colo muitas vezes, não é? Que nos desse um direcionamento, que nos amparasse, ou mesmo que nos dissesse que aquela situação que a gente está enfrentando vai passar, vai se resolver. Joana começa dizendo que se estivesse o homem entregue à própria sorte e à existência, ele teria sua vida na Terra de forma insuportável. Nós não conseguiríamos suportar a vida na Terra se nós estivéssemos de verdade sozinhos. As imposições atávicas, os liames do passado iam nos prender no primitivismo. O que ela está querendo dizer? A gente tem toda uma história pregressa. Essa não é a nossa primeira encarnação. A gente não nasceu enquanto espíritos no nosso nascimento carnal, aqui dessa existência. Nós temos todo um histórico evolutivo para trás, ao qual nós estamos presos. Cada um de nós está preso à sua história. Nós somos aquilo que nós construímos de nós mesmos. E essa construção, ela é milenar. A gente traz conceitos, concepções, crenças, preferências, a gente traz hábitos arraigados milenarmente. Então, todo esse conjunto nosso de quem nós somos, nos construindo, nos constituindo desde o momento em que fomos criados simples e ignorantes até hoje, tudo isso fala a nosso respeito e fala em nós. Eu não tenho como ser uma pessoa absolutamente desconectada de toda a minha história, nem nessa encarnação. Em psicologia nós estudamos a história das pessoas, nós fazemos a anamnese, como na medicina também. Um bom médico, a primeira vez que você chega nele, você chega lá porque está com uma dor no dedão do pé. Mas se ele é um bom médico, ele vai investigar a tua história, né? Como é que estão suas taxas, como é o histórico familiar, o que você já passou aí na tua história. O psicólogo também, nós fazemos isso nas nossas práticas clínicas, a gente vai investigar o passado daquela pessoa para entendermos quem ela é hoje. Nós só vamos nos entender por completo, por absoluto, entendendo a que nós estamos emocionalmente amarradinhos. Nós temos esse passado. Se a gente ficasse só por nós mesmos, a gente ia fazer igual vários filmes que existem e desenhos animados, em que o personagem principal fica preso, voltando sempre ao mesmo dia. Vocês já devem ter assistido algum filme que é assim. A pessoa fica presa em determinado dia, né? Aí quando dá meia-noite para virar para o dia seguinte,
a pessoa acorda e está de novo naquele mesmo dia. E aí até pelas nossas impressões inconscientes, que se extravasam na arte muitas vezes, geralmente essas histórias em que alguém está ali preso em uma realidade que não muda, não sai daquele dia ou daquele espaço de tempo, a cada vez que a pessoa volta e ela mexe naquele dia, a coisa fica pior, né? Tipo, De Volta para o Futuro, em que eles se bagunçam ali voltando para o passado, mas aí faz aquela bagunça toda na história deles, então tem que ficar voltando e consertando e aquilo nunca termina, nunca dá certo. Assim somos nós. Se nós pudéssemos voltar ao passado, a gente ia ficar preso nele. E se a gente não tivesse coisas ou pessoas, eventos e amigos que nos impulsionassem para frente, nós estaríamos sempre sentados no mesmo lugar na nossa jornada evolutiva. A gente não conseguiria ir para frente sozinhos. A gente ficaria presos aos nossos pesos, aos nossos arrependimentos, às nossas culpas, aos nossos, vamos dizer assim, aos nossos desejos ruins, né? As nossas más tendências, era a palavra que eu estava procurando, as nossas más tendências, porque a gente gosta das nossas más tendências, por isso que a gente as tem. A partir do momento que a gente cansa das nossas tendências ruins, seja para o outro, seja para a gente para de fazer. A gente estagna naquele comportamento. Mas enquanto a gente gosta, ainda que nos faça mal, a gente continua fazendo. É igual quando tem um machucado que começa a formar uma casquinha, aí você vai lá e arranca aquela casquinha. Você sabe que a casquinha é para curar, mas você gosta de ir lá e arrancar aquela casquinha, né? Gosta de cutucar aquilo ali. Então, abre a ferida de novo. Muitas vezes nós ficamos presos em fatores do nosso psiquismo, do nosso comportamento mental, que reflete quem nós somos em espíritos. Mas tem algo soberanamente bom e justo que atua sobre todos nós, que modifica as nossas realidades todo o tempo. Este é o amor de Deus. Deus, no seu amor soberanamente bom e justo, permite que nós tenhamos amigos que nos... Todos nós temos amigos espirituais que nos afiançam em essa encarnação. A gente não vem a esse mundo sozinho. Se a gente está aqui encarnado, é porque nós tivemos a colaboração não só dos nossos genitores, né, os dois genitores biológicos que nós precisamos para nos trazer ao plano físico, e os cuidadores da nossa infância, sejam os biológicos ou sejam outros cuidadores de nós que mantêm a nossa vida, enquanto nós ainda estamos na dependência física, biológica de alguém para sustentar a nossa encarnação. Não só eles nos sustentaram nessa jornada. Nós temos aí uma turma de espíritos responsáveis por zelar a nossa encarnação. Tanto por afiançar, por dizer, não, pode ir que a gente te ajuda, que a gente te orienta, enquanto você estiver lá, a gente te dá forças para resistir ao que você tiver que resistir, alegria para passar por toda essa encarnação. A gente tem essas pessoas, esses amigos espirituais, e cada um de nós tem um anjo guardião, ou um mentor, ou um espírito afim, o nome que a gente queira dar, né? Não necessariamente do sexo masculino, pode se apresentar numa configuração feminina,
para nós, na nossa intuição, nos nossos sonhos, por exemplo. Mas é alguém, é um espírito que nos ama profundamente e que está um degrauzinho à nossa frente, com um olhar mais ampliado que o nosso, nos ajudando, nos acompanhando. Então, seja lá o que você estiver passando, em que situação você esteja, você nunca está sozinho. Você nunca está abandonado. Seja nesse plano do amigo espiritual, do mentor que está ali junto, seja no próprio plano terrestre, que eles sempre arrumam alguém para nos auxiliar. Quantas vezes na vida a gente está precisando de uma palavra, a gente está precisando de uma orientação e essa informação chega até nós através de uma pessoa que não tem nada a ver, não tem assim ligação nenhuma com vocês. Recentemente, nesse período que nós estamos atualmente muito isolados, né, por conta da pandemia do Covid-19, eu fui ao mercado já à tarde, já era noite, já quase no horário de fechar o supermercado, e tinham poucas pessoas, era ainda uma movimentação muito pequena na cidade, aqui no Rio de Janeiro. E aí o caixa que me atendeu era um rapaz com uma alegria, ao passo que todos os outros colegas estavam ali já cansados, né, fora a tensão de estarem trabalhando num período de incertezas, que era o início da pandemia. E ele estava com uma alegria e me atendeu com um espírito tão tranquilo, tão alegre. E fez uma brincadeira com os alimentos que eu estava levando, e aquilo me alegrou. E eu conversei meia dúzia de frases com ele enquanto ele passava ali as poucas compras que eu estava levando, e terminamos aqueles 2, 3 minutos, os dois às gargalhadas e desejando uma ótima noite um para o outro. Quanto bem esse rapaz, que eu nunca mais vi, nunca tinha visto, fez a mim, e quanto eu retribuí a ele, numa passagem tão rápida, tão corriqueira, que tantas vezes a gente faz no piloto automático. A gente nem vê quem é que está ali atendendo a gente, ou se é a gente no nosso trabalho, em alguma situação de prestação de algum serviço ou de alguma informação. A gente vai no automático, nem enxerga as pessoas. Sendo que são oportunidades de estarmos com pessoas que podem nos auxiliar ou que nós possamos auxiliá-las. Então nós temos companhias no plano físico, sejam esporádicas, como esse exemplo que eu dei, sejam aquelas de muito tempo na vida, de amizades, de relações de trabalho, sejam para a vida inteira em relações familiares. Nós temos os nossos auxiliares espirituais, os nossos orientadores, que eles não são nossos mordomos, eles não são nossos empregados, que estão ali à disposição do nosso bel prazer, para tirar as nossas dúvidas, para satisfazer as nossas vontades egóicas. Eles são orientadores, eles são amigos muito queridos que têm a missão de nos levar para frente. Muitas vezes nas nossas orações a gente está pedindo, fazendo pedidos para continuarmos estagnados onde nós estamos. E a vida está nos dizendo, dê um passinho para frente, abre mão disso daí, muda esse pensamento, diminui esse egoísmo, aumenta essa confiança em Deus. Enfim, a vida está sempre nos pedindo um passinho adiante. Nós temos, nesse âmbito de vida encarnada com o auxílio do plano espiritual, eles estão nos
ajudando a passar por enfermidades, por incompreensões, pelas provas e expiações, para que a gente fixe a experiência num novo patamar moral. Eu preciso passar por todas as experiências que eu vim passar nessa encarnação, para que eu consiga abandonar aqueles hábitos arraigados, aqueles pensamentos atávicos, ou seja, fechadinhos, cristalizados, ali sentenciados em determinados conceitos que eu não quero abrir mão, que eu não quero mudar. O que é atávico é aquilo que está muito fixado em mim. Quando eu vejo, eu já fiz. Quando eu percebo, ou quando alguém me alerta, eu vejo que eu repeti um comportamento antigo que eu achava que eu não tinha mais. Igual quando a gente descobre que tem um preconceito na gente, que a gente jurava de pé junto que não tinha, e aí a gente se dá conta, não é que é verdade, eu ainda penso essa coisa tão indevida, deixa eu mudar isso. Então, todas as nossas dificuldades, todas as dores que nós passamos, sejam elas oriundas de outras vidas, sejam as atuais, as com causas atuais, todas elas são permitidas para que a gente consiga sair dessa cristalização, sair desse looping de repetir o mesmo dia e ir para um dia novo, ir para um novo amanhecer do nosso espírito imortal, deixando as impurezas do corpo como a água que percorre todas as pedras do caminho de um leito de rio, deixando as areias, as impurezas, os pedregulhos para trás e ela seguindo cristalina para frente. Além desse, sintonizar com os nossos orientadores espirituais, para que a gente consiga elevar o nosso patamar, olhar mais adiante, não ficarmos fixados só ali naquele cercadinho que a gente está acostumado a olhar. Nós devemos nos lembrar de Jesus, o nosso irmão maior, que Joana nos traz como o sol sublime que nos atrai à sua direção. Jesus é esse grande sol da humanidade, que nos puxa a todos nós, a cada um de nós, nesse nosso planetinha. Cada um, a todos os instantes, está sendo atraído por Jesus, está sendo puxado pelo psiquismo, pelo magnetismo de Jesus, que nos orienta, nos norteia, nos puxa para frente. Daí ele ter dito para Pedro: eu te levarei em lugares onde não queres ir. Porque muitas vezes a gente não quer sair do lugar. A gente está ali na tal da zona de conforto, que muitas vezes está só nos fazendo mal. Mas a gente está ali acostumado, A gente está no que é conhecido. Eu só me conheço desse jeito, com essas dores, esses conceitos, esse modo de ver a vida. E esquece que a vida é um horizonte pleno, que a gente tem muito mais a aprender, a crescer, e que vai nos fazer muito bem, expandirmos em direção a esse sol sublime que é Jesus. Para completar, já encerrando o nosso estudo, mas eu gosto mais de falar que é o nosso cafezinho com Joana, o nosso pequeno olhar, nossa pequena passada por Joana, que embora pequena, ela requer profundidade. Nada do que Joana escreve carece de profundidade. A gente que precisa ter o olhar e o sentimento abertos para entender. Mas eu gostaria de completar
com uma mensagem mediúnica recebida no Lar Paulo de Tarso recentemente pelo benfeitor. É uma mensagem do benfeitor Fernando, que se intitula Tristezas. Tristezas do amor perdido, do coração partido, da partida do ente querido, do dia angustiado, sofrido, da alma em soledade, da ausência da irmandade, da carência extrema da fraternidade. Tantas são as tristezas. Jesus é o sol único da claridade, estendendo seus raios amorosos, trazendo nova luz e esperança viva nos momentos tortuosos. Que cada um de nós consiga receber esses raios amorosos que Jesus nos estende a todos em todo o momento, e que assim, banhados na luz do Senhor, nós possamos refletir um pouquinho que seja da luz que Ele nos emana, seguindo assim de forma mais harmoniosa. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro com o próximo capítulo de Momentos de Harmonia.